Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos, com alegria, com fé, com confiança em Deus. Estamos iniciando mais uma segunda-feira e mais um programa, uma live, Amanhecer com Esperança. Bom dia quem nos acompanha na sua casa, quem nos acompanha já se dirigindo para o trabalho, pessoal que está indo aí para tomar o ônibus, o trem, enfim, no seu automóvel, de Uber, de táxi. Deus abençoe a tua vida, você que está tomando o teu café, se preparando para sair agora também, que o Senhor Jesus te abençoe rica e poderosamente na manhã de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, temperatura na casa de 17 graus, não está chovendo, mas está nublado. Começando uma segunda-feira nublada, cinzenta, com temperatura amena, e é uma alegria podermos começar mais uma semana na presença de Deus, começarmos mais uma semana confiantes no Senhor, crendo no seu poder, na sua bondade, confiando que Ele está conosco. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor te abençoe nesta semana. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê o sustento, o suporte que você necessita e que você creia nas promessas de Deus, creia na palavra de Deus, busque a Deus e você seja conduzido por Deus nesta semana. É o nosso desejo, tá bom, queridos? Muito obrigado pela companhia de todos aqueles que têm assistido nossas lives diariamente, quer seja no ao vivo às 7 da manhã ou quer seja no decorrer do dia. É bênção de Deus, tá certo? Desde já eu quero convidar você a estar participando conosco. Quero convidar você a estar aí deixando a tua mensagem, deixando o teu pedido de oração, onde nós queremos estar orando por ti, queremos estar te abençoando nesta manhã. Então participe. Queremos estar ministrando uma palavra do coração de Deus para o teu coração que possa te edificar, tá certo? Te levar a crescer na fé e neste crescer na fé que você seja ainda mais abençoado por Deus, tá certo, gente? Maravilha, né? Vamos lá agora, 7 horas e 2 minutos. Que Deus abençoe você grandemente. Um abraço a quem esteve conosco neste final de semana nos nossos cultos de Santa Ceia. Estivemos juntos em vários cultos de Santa Ceia, lindas reuniões, onde muitas pessoas foram tremendamente abençoadas. Ontem, na nossa sede de Canoas, nós tivemos 2 lindos cultos de ceia pela manhã e à noite. O que dizer dos cultos de ontem, né? Pela manhã, uma ótima ceia com aquele tempo, vento, chuva, né? Tempo assim severo, mas ainda assim, muita gente ontem, acho que foi uma das maiores santas ceias que nós já tivemos ali no período da manhã, na cidade de Canoas. Foi muito forte mesmo, muito bom, muita gente conosco. E à noite, né? À noite também, um culto lotado, né? Dentro ainda dos 30%, mas um culto lotado, uma linda reunião ontem à noite de Santa Ceia na nossa sede de Canoas. Um abraço a quem esteve conosco. A presença de Deus foi ministrada e foi lindo o que Deus fez. Tá certo, gente? Vamos lá então. Bênção. Quero mandar o meu abraço aos nossos patrocinadores do programa, nossos amigos, nossos irmãos que estão todas as manhãs conosco, o pessoal da Auto Center Oliveira, que está conosco todas as manhãs. Um grande abraço aí, 2 lojas, uma loja em Sapucaia do Sul, na João Pereira de Vargas, e uma loja em Canoas, na BR-116, próximo à rodoviária, ao lado do posto de gasolina. Um abraço aos meus amigos, meus irmãos ali, da Auto Center Oliveira. Também conosco nesta manhã, nossos irmãos da TL Entulho Locações, Entulho e Locações, TL Entulho e Locações, tá aí, equipamentos diversos para remoções, enfim, né? Trabalho na construção civil, na cidade de Canoas. E também nossos amigos, irmãos do restaurante Divino. Divino também, somando com a gente, de segunda a sábado, Restaurante Divino, ali na Rua Liberdade, bem nos fundos do Bourbon. Você que sai pelo Bourbon, ali na parte de trás, o Bourbon da BR-116, mas sai pela Liberdade, você já vê o Restaurante Divino ali na Liberdade. Buffet a quilo, buffet livre, com suco, teleentrega, Divino Restaurante. Hoje eu vou almoçar lá, hein? Hoje eu vou estar ali, né, desfrutando daquele buffet maravilhoso do Divino. Legal, hein, gente? Maravilha. E a nossa conta, como sempre, a gente tem deixado aí como sugestão para aquelas pessoas que têm interesse de contribuir, que têm desejo de ofertar para este trabalho que é canalizado para alcançar vidas, na conta da Congregação Encontros de Fé de Canoas. Eu quero ler as mensagens
Eu quero começar a ler as mensagens aqui com vocês, tá certo? Muita gente já se conectando com a gente nesta manhã, que legal. Meu bom dia para Graça Simon, Gladys Tubino, Fátima Sobreiro Godoy, Alisson Mazuim, Regina Cavalheiro do Amaral. Ela pede oração para ela, para a vida financeira e espiritual. Vanessa La Roça, Marco Aurélio, Sandra Mara, bom dia David Savares, lá de Caxias, e Caliandra, bom dia Luiz Helena, minha mãe, bom dia Delcio Ostrach, bom dia Cláudia Antunes, bom dia Marco Aurélio dos Santos, agradecendo ao Senhor e aos irmãos por orarem, recuperação, Deus é bom. Marco Aurélio passou por um procedimento cirúrgico aí, nós estamos orando por ti, Marco Aurélio, conta com nossas orações, tá? Adriana Dias, bom dia, Adriana Dias. Bom dia, Jair Carpes. Bom dia, Vera Guerin. Bom dia, Vera Regina Maciel. Bom dia, Rita Malman. Bom dia, Inês Boscardim. Isaac Batista Carvalho, bom dia. Bom dia, Maria Jurema. Bom dia, Viviane Farias. Bom dia, Laura Janaína. Bom dia, Sandra Quintão. Gildete Kellerman. Bom dia, Mari Souza. Bom dia a todos aqueles que estão conosco nesta manhã, nosso bom dia. Nosso tema de hoje é algo muito importante que eu quero falar. Algo muito importante que algumas pessoas não compreendem e se perdem neste tema. Eu quero falar sobre a diferença entre fazer para Deus e fazer em Deus. Você que serve a Deus, você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Que bom, né? Todos nós somos chamados para sermos servos. Diz em Romanos 6:22 que nós fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Ou seja, fomos libertados do pecado porque antes servíamos ao pecado e agora, uma vez que fomos libertados do pecado, nos tornamos servos de Deus. Isso mesmo. E sobre esse aspecto de servir a Deus, quer seja no nosso dia a dia, quer seja junto com os nossos irmãos no congregar, no ministério, nós temos que entender que há uma grande diferença entre você fazer para Deus e você fazer em Deus. Há uma grande diferença. Eu quero falar um pouco sobre isso nesta manhã. Já eu quero ler o texto bíblico, né? Quem mais está com a gente aqui nesta manhã? Vamos ver. Rogéria Xavier, bom dia, Rogéria Xavier. Márcio Santana, olha aí que legal, meu amigão, pastor lá na cidade de Gravataí nos acompanhando. Márcio Santana, um abração aí para ti, para os demais pastores. O pastor Márcio, que vai entrar em seguidinho às 8 da manhã. Às 8 da manhã ele entra com a live lá de Gravataí. Legal, você pode estar acompanhando também. Somos um time, somos uma equipe, uma família de pastores, né? Servindo a Deus. Que legal. Vamos lá, pessoal participando, pessoal entrando conosco nesta manhã. Continue, nós queremos daqui a pouco orar por você. Que legal. A Vera Regina diz, lindo culto e abençoado ontem. Que legal, benção mesmo. Foi um lindo culto de Santa Ceia ontem. Fiquei muito alegre, especialmente pela quantidade de pessoas, porque estamos podendo rever pessoas. Um irmão veio me abraçar e disse, pastor, desde março eu não vinha. E ele encheu os olhos de lágrima e disse, desde março eu não vinha. Que bom, né, rever os irmãos. Há uma diferença entre estar presencialmente, né? Eu tenho incentivado os irmãos a irem, tá certo? E eu quero agradecer também a todas aquelas pessoas que eu tenho encontrado no dia a dia, nos cultos, nas reuniões, e que têm dito, olha pastor, eu estou lá acompanhando todos os dias. Tem sido bênção para mim. Que legal. Fico tão alegre com isso, porque esse é o nosso objetivo. Levar bênçãos de Deus para a tua vida, para começar o dia abençoado por Deus, né? Vamos lá, então. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, ou o vosso trabalho, não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Há uma grande diferença entre fazer as coisas para Deus e fazer em Deus. Servir a Deus não basta, para você servir a Deus, não basta apenas uma boa intenção. É preciso fazer de maneira correta. É preciso você viver e servir e fazer as coisas para Deus e em Deus de acordo com o querer de Deus. E essa diferença entre
fazer para Deus e fazer em Deus, ela é importante e eu já vou explicar um pouco melhor, porque ela se refere e ela diz respeito diretamente ao modo de fazermos e a intenção naquilo que fazemos, por trás daquilo que fazemos. O modo de fazermos e a intenção por trás daquilo que fazemos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro 4:11, diz assim o apóstolo Pedro, ele escreve assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Veja que muitas vezes aquilo que supostamente fazemos para Deus, no fundo não é para Deus. Este é o problema. Quando você faz em Deus, você faz em obediência, você faz aquilo que Deus está mandando você fazer. E quando você faz as coisas supostamente para Deus, mas da tua cabeça, da tua maneira, do teu jeito, você pode muitas vezes não estar no fundo fazendo para Deus, muitas vezes fazendo por uma realização pessoal. Por isso que a diferença entre fazer para Deus e fazer em Deus diz respeito ao modo como fazemos e a intenção que está por trás daquilo que fazemos. E nossa relação com Deus não é algo apenas mecânico e de aparência. Não é só porque eu acho que fiz uma coisa boa que eu agradei a Deus. Veja bem, Deus vê tudo o que está por trás daquela coisa boa que eu estou fazendo. Né? Então Deus vê o que está por trás. E Deus sabe que algumas coisas que as pessoas fazem, com a desculpa de ser para servir a Deus, muitas vezes é para se promoverem. Muitas vezes em busca de uma realização pessoal, muitas vezes em busca de um sonho pessoal. Sabe que para uma pessoa ser usada por Deus, ela tem que morrer para os seus sonhos e tem que se render em obediência a Deus. Ela tem que fazer como Paulo em Atos 26, 19, quando Paulo ele se defende diante do rei Agripa, ele diz que ele não foi desobediente à visão celestial. E ele foi pregar então para os gentios, que ele entendeu, ele compreendeu Deus o enviando para tal serviço. Então Paulo não foi desobediente à visão celestial. Duas coisas importantes. Visão celestial significa uma revelação sobre o chamado para servir, sobre o que fazer. E desobediente significa que Paulo ele não foi desobediente, ele obedeceu à visão celestial. Como é importante você viver a vida aqui neste mundo compreendendo muito bem o teu chamado e cumprindo com este chamado e te aplicando naquilo. E te aplicando naquilo para o qual Deus te chamou e fazendo da maneira que Deus quer que tu faça. Tem um outro texto que é de João, capítulo 12. João 12, 26. João 12, 26, que diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. É um texto lindo, lindo, lindo. Eu gosto tanto desse texto sobre servir a Jesus, seguir a Ele. E diz assim, e aquele que serve a Jesus, o Pai o honrará. Eu fico imaginando uma pessoa sendo honrada por Deus. Eu fico imaginando que coisa mais maravilhosa, que coisa mais excepcional, incomparável. É uma pessoa ser honrada por Deus. Mas o fato é que algumas pessoas, infelizmente, buscam a honra dos homens. Algumas pessoas, infelizmente, buscam o reconhecimento dos homens. Algumas pessoas fazem com a desculpa de ser para Deus as coisas que fazem, mas buscando no fundo um reconhecimento terreno, um reconhecimento dos homens, buscando a honra dos homens e não um reconhecimento de Deus e não ser honrado por Deus, como diz lá Pedro, 1 Pedro 4,11, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, esse tema ele é muito importante. Aquilo que fazemos hoje, fazemos realmente em Deus, ou seja, em obediência
e com um desejo de agradar a Deus, ou muitas vezes fazemos para nós mesmos com a desculpa que estamos fazendo para Deus, fazendo do nosso jeito, da nossa maneira. Sabe que aquela pessoa que ela não morre para os seus sonhos pessoais e que ela luta com todas as suas forças para realizar os sonhos pessoais, e para fazer isso ela utiliza-se do serviço no reino para realizar seus sonhos pessoais. Essa pessoa, ela não somente não atinge os seus objetivos, ela se frustra e ela tem prejuízos. Sabe, eu já vi muitas pessoas com a desculpa de fazer a obra de Deus terem prejuízos na família, terem prejuízos no casamento, terem prejuízos nos filhos, porque quando deveriam estar curando algumas coisas na família em primeiro lugar, estão correndo atrás de um sonho que não foi dado por Deus, que não foi Deus que mandou fazer, estão querendo fazer algo que não é Deus que está dizendo para fazer, em vez de se aquietarem em Deus e com humildade frutificarem no plano de Deus e terem no final muitos prejuízos. Isso é muito sério. Ao longo dos anos a gente já viu muitas pessoas se perderem atrás de sonhos pessoais e atrás de realizações pessoais e humanas no serviço da obra de Deus. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus gosta que trabalhemos para Ele. Nós temos que fazer em Deus, até no contribuir, até no ofertar, até no dizimar, por exemplo. Qual a nossa motivação? Né? Eu já vi muitas pessoas falando aqui de forma bem prática, muitas pessoas pegarem a sua oferta, o seu dízimo e transformarem, por exemplo, em cestas básicas e dar para as pessoas carentes. Eu não estou dizendo que não se deva dar alimento para as pessoas carentes, deve-se dar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a oferta consagrada para a manutenção do ministério, para a manutenção da obra, para a manutenção e sustento da estrutura que está comprometida com o reino de Deus. Uma coisa é aquilo que é canalizado e que é ordenança, que é mandamento de Deus para a manutenção da obra dele. E às vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa. É uma coisa aparentemente boa. Acontece que o bom do homem e o bom de Deus, há um abismo de diferença. A verdade, amados, é que há um abismo de diferença entre o bom de Deus e o bom do homem. Aquilo de bom que às vezes nós achamos que estamos fazendo da nossa maneira, na nossa visão, a nossa bondade, amados, ela está sempre refém da nossa natureza. Não esqueça isso. Não se engane. A nossa bondade está refém da nossa natureza. Mas quando nos sujeitamos a Deus, esse texto que eu li de João, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, siga-me. Veja, servir a Deus e fazer em Deus significa você seguir a Cristo, significa você fazer como Cristo fez, você imitar, você seguir o exemplo de Cristo, você ir onde Cristo está e você estar onde Ele está. Não o contrário. Veja bem, que aqueles que muitas vezes trabalham apenas para Deus e usam isso como desculpa para realizar os seus objetivos pessoais, elas querem que Cristo os siga. Senhor, eu vou fazer tal obra, eu vou para tal lugar, eu vou me mudar de cidade, e lá eu vou abrir uma igreja, e lá eu vou pregar, e lá eu vou ganhar pessoas para Cristo. Muitas vezes Deus não mandou fazer isso. Muitas vezes Deus não está mandando fazer isso. E mesmo que seja para Deus, não vai dar certo. Porque Deus não vai dar o sustento que você precisa. Quando você trabalha e serve em Deus, você morre para você mesmo, você se sujeita a Deus, você é um canal de Deus para muitas pessoas. Deus te enche do Espírito e tudo que você coloca a tua mão prospera. Tudo que você coloca a mão vai para frente. E isso pode ser na tua empresa, no teu trabalho, na tua família. Faça tudo em Deus, faça tudo para agradar a Deus, faça tudo procurando honrar a Deus. E você vai ver os resultados disso em todas as áreas da tua vida. Você vai colher
os resultados abençoados. Se alguém me serve, siga-me. Nós é que temos que seguir a Cristo e fazer como Ele quer e estar onde Ele está. Nós não temos o direito, não temos, a condição de querer que Cristo nos siga. Cristo não vai nos seguir. Nós temos que seguir a Cristo. Eu tenho mais um texto ainda, que é de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Do 8 em diante. 1 Samuel, vamos lá, 13, 8, quando fala de Saul. Quem era Saul? Saul era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, hein? O primeiro rei de Israel foi Saul, ungido por Samuel. E olha o que diz: esperou Saul 7 dias segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel, o sacerdote, o profeta, a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste loucamente em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus, que ele te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Esta passagem fala exatamente sobre isso. O que Saul fez? Saul fez uma coisa aparentemente, para Deus. Saul ofereceu holocaustos, sacrifícios para Deus. Senhor, é para ti. Senhor, eu vou oferecer esses sacrifícios holocaustos para ti, Senhor. Porque ele queria a bênção de Deus. Ele estava já começando a ficar enfraquecido como rei, a sua liderança já estava fragilizada. Então ele se precipita, ele faz algo que ele achou que era certo. Ele faz algo que aparentemente era para Deus, holocausto, sacrifícios para o Senhor recebe. Chega o profeta e diz: o que tu fez? Ofereci holocaustos. Como assim? Só os sacerdotes poderiam fazer aquilo. Saul era o rei, mas ele não era sacerdote. Saul teve uma grande confusão aqui de funções, de autoridade, porque ele era uma autoridade nacional, ele era uma autoridade pública, uma autoridade política pública como rei. Ele não entendeu que ele não estava acima da autoridade espiritual, que eram os sacerdotes. E ele achou que ele tinha poder, então, como rei, de fazer o que ele quisesse. E ele ofereceu holocaustos, algo que aparentemente seria para Deus. Mas ele não tinha permissão para fazer isso. Deus não mandou ele fazer isso. E Samuel é muito duro com ele em dizer: procedeste loucamente, o teu reino vai passar para outro. Queridos, é sério. Nosso Deus não é um Deus que brinca. Nosso Deus não é um Deus que deixa a gente brincar com a obra dele. Nosso Deus não é um Deus que deixa as pessoas brincar com o reino dele, brincar com a igreja, brincar com o serviço no reino dele. Nosso Deus é um Deus que trata todas as coisas concernentes ao reino e à igreja e às vidas de forma muito séria. E cuidado para você não ser enganado pelo seu coração. Na igreja não existem cargos. Na igreja você não galga posições. No reino de Deus não existe. Quem quiser ser o maior, disse o Senhor Jesus, seja aquele que serve. O servo no contexto literal, o escravo, o servo,
ele era apenas servo. Ele fazia as coisas e ele não ficava esperando ser aplaudido, ser aclamado. Ele apenas se realizava em ter cumprido o seu papel de servo. Se realize em apenas cumprir o teu papel de servo. Não procure realização em ser aplaudido pelos homens. Siga Cristo como servo e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Sirva a Deus na força que Deus supre. E não deixe o teu coração te enganar e te levar para um caminho distante. Muitas vezes eu vi pessoas com potencial, viu? Eu vi muita gente querida com potencial na obra, que poderia ser mais usada por Deus, que poderia ser ferramenta, instrumento de Deus, mas se perdeu em busca dos seus sonhos pessoais, sonhos que, de uma forma muito equivocada, se busca realização por meio do serviço no reino. Não é assim. Trabalhar em Deus, servir em Deus, fazer as coisas em Deus, mais do que fazer para Deus, fazer em Deus, significa fazer como Ele quer, em obediência. Fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, com a motivação que Ele quer, de agradá-lo. Assim nós vamos colher frutos, vamos colher bênçãos. Eu quero orar por você nesta manhã, quero orar para que Deus te dê um dia de vitória, um dia de bênçãos, e para que tu seja um canal de bênção. Eu quero orar para que você viva tudo que você faça na força de Deus, na força que Deus supre. Se alguém serve, 1 Pedro 4,11, serve na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por cada pessoa que nos assiste. Senhor, nos conduz no Teu caminho, no caminho do acerto, da verdade, no caminho da luz, no caminho, Senhor, da revelação da Tua vontade. Nos mostra a Tua vontade para que possamos realizar o Teu querer, possamos ser servos e servas do Senhor e abençoados e experimentar o honrar de Deus nas nossas vidas. Assim eu te peço, Pai, abençoa cada um. Senhor, se alguém se frustrou na caminhada, levando-se por sonhos pessoais e por busca de reconhecimento humano, traz cura, Senhor, levanta e que cada um, Senhor, possa frutificar naquilo que é o Teu querer, Pai. Eu abençoo a família, eu abençoo a saúde, o trabalho, que o dia de cada um seja um dia especial e a semana que está começando seja uma semana muito abençoada. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, eu te agradeço, ministro a Tua presença, a Tua paz e o Teu renovo em cada coração. Assim oramos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Olha aqui, muitas mensagens chegando. Eliana Rodrigues, saúde do esposo, continuamos orando pelo teu esposo, tá bom, minha irmã? Helena Tereza nos assistindo. Quem mais? Rogéria Xavier aqui com a gente, Rejane Xavier também, Jonas e Vanessa, Isabel Cristina, Cléo Gonçalves, Tiene Reide, Tiene, que Deus te abençoe e a tua família, Maria Nazaré, Gildete Kellerman, Isabel Cristina, quem mais aqui? Olha só, Felipe Teixeira, Alemão Oliveira, quem mais aqui com a gente? Vamos ver. Os irmãos que já mandaram mensagens estão aqui também mandando mensagens. Queridos, medite no que eu falei hoje. Sabe que às vezes a gente ouve algumas coisas que servem para o nosso crescimento. E esse crescimento nos leva a tocarmos em coisas maiores de Deus. Vamos crescer, vamos entender o plano de Deus para cada um de nós e o chamado que Deus tem para cada um de nós. E vamos viver nessa graça do Senhor, tá certo? Um bom dia a todos. Amanhã eu volto às 7 da manhã com mais um Amanhecer com Esperança. Obrigado pela companhia, pela participação de todos. Que Deus abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem na bênção e na paz do Senhor Jesus.